Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, Radar Esportivo, num dia diferente, né? Nós costumeiramente aí trazemos o nosso podcast de esportes nas segundas e sextas-feiras, mas ontem nós tivemos aí um feriado, né? E também nós tínhamos aí jogos de times do Figueirense no final da tarde, a rodada também encerrando no final do dia. Então, portanto, nós já optamos para fazer aí o nosso podcast hoje, enfim, para trazer tudo, né, já atualizado desse final de semana do que aconteceu. E já repercutindo também o que vem por aí essa semana, já está rolando competição por agora também, enfim, né, Copa do Brasil na área, então movimentação sempre ocorrendo, né? E, é claro, a gente já pede para você se inscrever no nosso canal aqui do Portal Galera Mix e, por favor, né, deixa o seu like, curta aqui também, né, interaja, enfim, sempre com a gente no YouTube, no site também do Portal Galera Mix, enfim, seja muito bem-vindo ao seu Radar Esportivo, aqui com o seu amigo Gustavo de Simas, tá certo? Então sejam bem-vindos e, claro, a gente vai começar o podcast. Eu vou começar o podcast hoje de uma maneira um pouquinho diferente, inclusive mostrando e trazendo algo que também me parece ser uma obrigação nossa, principalmente nós que atuamos na imprensa, que é de repudiar qualquer violência, qualquer tentativa ou qualquer agressão a algum colega de imprensa, a algum profissional de imprensa, né? E por que eu estou trazendo esse tema num programa esportivo ou antes de trazer qualquer discussão em âmbito do esporte? Porque, lamentavelmente, nós tivemos uma equipe de televisão aqui de Santa Catarina sendo agredida, mais precisamente ontem em Florianópolis. O pessoal da MSC TV, afiliada da TV Globo, a equipe estava fazendo matéria na praia do Campeche e, lamentavelmente, acabou sendo agredida, né? A repórter e o cinegrafista foram agredidos porque filmaram banhistas desrespeitando as regras, né, que foram impostas pelo governo do estado, né, o decreto para que a gente possa superar esse período, né, decreto restritivo, né, em que banhistas não poderiam estar na faixa de areia. Então, eu começo o Radar Esportivo aqui repudiando, inclusive, a agressão que foi feita aos colegas, né? Inclusive, vou citar o nome deles aqui, Bárbara Barbosa, né? E, se eu não me engano, é Renato Souber. O pessoal da MSC TV, da TV Globo, não os conheço, não tenho... não os conheço pessoalmente, mas antes da gente começar o programa, o podcast, eu faço esse registro aqui porque me parece ser oportuno e porque são profissionais da imprensa. Isso também pode, de alguma maneira, atingir profissionais da imprensa esportiva. E, às vezes, a gente se depara com agressão no futebol, enfim, com torcedores querendo agredir jogadores, dirigentes, técnicos. A gente teve caso aqui em Santa Catarina também, nos últimos tempos. Profissionais da imprensa também, no mundo esportivo, muitas vezes são muito hostilizados. Então é algo muito sério nessa onda terrível que a gente vem passando aqui no nosso país.
e me parece que a sociedade de alguma maneira adoeceu e ela precisa buscar uma cura. Então eu faço esse registro aqui em solidariedade aos profissionais da NSC-TV que foram agredidos na manhã de segunda-feira, mais precisamente ontem, né, em Florianópolis, na praia do Campeche. E o esporte ele nunca deve estar alheio às coisas que acontecem na sociedade, né? Enfim, em âmbito geral. Tá certo? Bom, sem mais delongas então, eu quero já trazendo aqui destaques do esporte, do mundo esportivo. A gente teve a Série D nesse final de semana e teve catarinense, né, times catarinenses entrando em campo. Nós tivemos inclusive um confronto catarinense envolvendo Marcílio Dias e Atlético Tubarão. O Marcílio levou a melhor, fez 3-0 em cima do Atlético Tubarão. Uma vitória do Marcílio Dias, né? Uma vitória importante e, claro, 3-0 em cima do Atlético Tubarão. Nós tivemos também o Jack, o Joinville, jogando com o Caxias nesse domingo. Joinville acabou perdendo pelo placar de 1-0, né? Isso válido aí pelo Campeonato Brasileiro da Série D, né? Que teve jogos aí nesse final de semana. A gente faz aqui o registro. Vamos aqui falar da Série C. Nós tivemos um representante catarinense que entrou em campo nesse domingo, nesse final de semana, né? O Criciúma acabou perdendo aí, né? Perdeu o jogo contra a Tombense, perdeu pelo placar de 1-0. O Criciúma realmente se complicando na Série C, né? Criciúma, por exemplo, não conseguiu ganhar do São Bento, tropeçou com o São Bento, que estava aí com jogadores infectados, né, doentes. O São Bento foi para o jogo com apenas 12 atletas, né? 12 atletas que estavam à disposição da equipe para entrar em campo, né? O goleiro entrou para jogar no ataque, o goleiro reserva entrou no ataque para jogar no segundo tempo, e o Criciúma naquela partida não conseguiu vencer e tropeçou nesse domingo, né? Novamente perdeu para Tombense 1-0. O Criciúma tendo dificuldades aí nas últimas rodadas. Tem possibilidades, obviamente, ainda, mas Criciúma precisa recuperar esses pontos. Precisa, evidentemente, buscar a reabilitação, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Precisa, evidentemente, vencer na competição. Então, Criciúma volta a jogar também já no final de semana, né? Criciúma volta a jogar no final de semana e, evidentemente, o que se espera, né, é que o Tigre possa fazer um bom resultado, né? Possa se recuperar para se manter vivo, com boas condições de se classificar e também não ficar perdendo pontos. É sempre muito complicado. E para você recuperar, né, você perder pontos numa hora decisiva como essa é sempre muito ruim, e o Criciúma vem tropeçando aí nos últimos jogos. Então, no Campeonato Brasileiro da Série C, né? A gente traz aqui agora os destaques, né? Os destaques aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Com jogos importantes, com catarinenses entrando em campo, a Chapecoense se afirmando na liderança, né, como campeã também do retorno. Enfim, a Chapecoense vindo muito bem. Os times da capital também jogaram. Enfim, a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora. Começando aqui, então,
né, no sábado. Nós tivemos jogos que foram no sábado. A Chapecoense, ela jogou aí com confiança, o jogo foi das 4h30 da tarde, a Chapecoense conseguiu uma vitória, né? 2-0, bom resultado para a Chape, resultado importantíssimo para a Chapecoense, resultado fundamental, porque mostra, né, como a Chape está consolidada na competição. A Chapecoense faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. Impressionante como a Chape cresceu durante a temporada. Eu nunca me canso de dizer isso, o crescimento que esse time teve, né? E evidentemente o trabalho do Humberto Louser, né? O trabalho do Humberto Louser foi uma coisa realmente, né, é uma coisa muito interessante. Ele conseguiu acertar a equipe, né? A gente vê a Chapecoense aí fazendo uma campanha interessantíssima na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, muito importante esse resultado para a Chapecoense. A Chapecoense vai para o retorno, né? Termina esse primeiro turno na primeira colocação, né? E claro, na liderança e brigando e com uma forte candidata, obviamente, a estar na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, de 2021. Né? Então, é uma excelente campanha da Chape. É uma excelente campanha da Chape. Volta a jogar agora no sábado, né? Vai jogar com o Oeste, enfim, que está lá embaixo, que perdeu praticamente de todo mundo aí na Série B. Faz uma campanha muito ruim, a Chapecoense. Enfim, a Chapecoense fazendo um belíssimo campeonato, um baita campeonato. A Chape, o Verdão do Oeste, realmente de parabéns. Vamos destacar agora o Avaí, que também jogou no sábado e venceu o América Mineiro por 1-0. Bom resultado, o América Mineiro poupou boa parte dos titulares, né? Foram, se não me engano, 9 jogadores aí que não entraram em campo do time titular, mas o Avaí conseguiu a vitória. Se não jogou aquele futebol, porque as atuações do Avaí, né? O Avaí não conseguiu jogar aquele grande futebol, né, que a gente espera, e talvez que esses jogadores, né, que esse grupo tem ou teria condições de apresentar. O Geninho ainda não conseguiu dar essa cara para a equipe. Mas o Avaí venceu o América Mineiro, comandado pelo Lisca, né? Um bom resultado, porque o Avaí vinha de uma sequência ruim, um resultado negativo, né? Seria muito complicado para ele nesse jogo, né? Eu até tinha colocado no podcast passado de que o América Mineiro, pelo que vinha jogando, era o favorito, e era mesmo. Né? Obviamente poupou boa parte dos titulares. Agora o Avaí foi competente, fez a parte dele, repito, não joga um futebol ainda que convence, que o torcedor possa dizer assim, olha, né, o Avaí vem jogando bem, vem convencendo, a equipe consegue trabalhar bem a bola, enfim, o meio campo funciona, né? O Avaí tem uma série de interrogações ainda. E todo mundo espera mais porque foi um clube que investiu, que contratou, que trouxe atletas conhecidos, enfim, né? E todo mundo espera que o Avaí possa estar no G4 brigando pela parte de cima da Série B. Então essa é a expectativa. O Avaí venceu, né, o América Mineiro, e somou 3 pontos. É o 9º colocado hoje, então é um bom resultado interessante. O Avaí volta a campo com o Náutico na sexta-feira. Agora nós vamos aqui falar do Figueirense. Vamos falar do Figueirense, que entrou em campo ontem. Figueirense entrou em campo ontem e acabou perdendo para Ponte Preta 2-1. Figueirense chegou a abrir o placar, um gol do Everton Santos, e depois no segundo tempo a Ponte virou. Esse foi o jogo de ontem, a gente vai repercutir. Bom,
o Figueirense de novo, né? Mais uma vez você vê a dificuldade que o Figueirense tem na criação de jogadas. Né? Até o próprio Elano disse que o Figueirense, por exemplo, fez um ótimo primeiro tempo. Não foi ótimo, né, gente? Um time que só finaliza uma vez no gol, no primeiro tempo, né? Enfim, o Figueirense foi feliz e a única chance que teve no primeiro tempo guardou. Né? Agora a Ponte Preta mexeu no segundo tempo, tem um bom time, o goleiro Sidão, além disso, acabou falhando. Né? Enfim, lamentavelmente o Figueirense perdeu o jogo. O Figueirense perdeu o jogo porque não jogou bem. Não é possível um time finalizar 3 ou 4 vezes um jogo de futebol. Não dá. Não dá para dizer que tá bom. Né? O Elano do Zitran, até agora, o Elano ainda não, né? Não demitiram o Elano ainda, né? Até tem se falado se o Elano vai cair ou não. Né? Até o momento que nós estamos gravando esse podcast, não há essa informação. Agora, enfim, e também não sei se é o caso para queda de técnico, né? Porque o Figueirense vai contratar quem? Né? E outra, o time do Figueira é limitado. O campeonato do Figueirense, eu já tenho dito aqui desde o começo, é para brigar contra o rebaixamento. Né? Infelizmente o Figueirense mais uma vez vai ter que sofrer na Série B. Agora, o que me preocupa, você vê, mesmo no ano passado, que o Figueirense teve aquela crise toda, que não pagou salário, que enfim, né? Aquela baderna toda que fizeram no Figueirense, o Figueirense ainda tinha alguns nomes que iam lá e resolviam a coisa. Agora esse ano, não sei. O Figueirense contratou o Alexandro, que até não jogou ontem, né? É um jogador que vem dando conta do recado, vem bem nas partidas que entrou. Agora, no mais, o Bruno Michel às vezes joga, faz um bom jogo, mas não consegue ser regular, enfim. Mas o Figueirense, enfim, Diego Gonçalves também depende do dia. Agora, é difícil. É difícil, o Figueirense não consegue, né? Preocupa demais o seu torcedor. Né? Enfim, não sei o que a diretoria vai fazer. Também, se for para demitir o Elano, quem é que vai ser o técnico? Né? Então, não tô pedindo queda de técnico aqui. Mas a gente, enfim, torcedor, repito, sabe das dificuldades, e a gente também tem colocado aqui que o campeonato do Figueira, né, o que vem se mostrando durante toda essa Série B é que, mais uma vez, é contra o descenso. É contra a queda para a Série B, para a Série C. Então, o Figueirense ontem perdeu o jogo, não mereceu ganhar. Figueirense jogou mal. Não dá para dizer que um time que finaliza uma vez jogou bem no primeiro tempo, ou que foi um bom jogo, você finalizar 3 ou 4 vezes a gol. Né? Enfim, discordo do Elano. Enfim, entendo que o Elano não é milagreiro também, não tem peça. Agora, não dá para dizer que o time jogou bem. Não dá para dizer que o Figueirense, né? Figueirense muito pouco ameaçou a Ponte Preta ontem. É impressionante a dificuldade que o Figueirense tem na parte ofensiva. É impressionante. E deu no que deu. A Ponte Preta venceu o jogo, simples, 2-1. Boa vitória para a Ponte. Né? E o Figueirense continua na zona de rebaixamento.
né? Figueirense, se tivesse vencido, pularia ali para o meio da tabela. Para você ver como é que o campeonato está equilibrado. Está equilibrado. Agora, terminou o primeiro turno, 19 rodadas se foram, e agora? O que vão fazer os times catarinenses, tanto o Avaí, na briga aí pelo G4, precisa evoluir na competição, precisa jogar melhor se quiser algo a mais, se quiser G4. E o Figueirense, a mesma coisa. O Figueirense tem que fazer resultado nesse segundo turno. É isso que o torcedor tá esperando. Agora, repito, Figueirense me parece que vai ser esse sofrimento até o final da competição. Espero que não caia para a Série C. Né? Espero, enfim, que não caia para a Série C. Mas o time do Figueirense é limitado. Todo mundo sabe que é limitado, enfim. As dificuldades, elas estão aí, né? Bom, Figueirense, portanto, joga com o Operário, né? Figueirense joga com o Operário do Paraná. Operário de Ponta Grossa. No sábado, né? Jogo 4h30 da tarde, portanto, no estádio Orlando Scarpelli. Vamos lá, então, rapidinho. Chapecoense liderando, né? Na segunda posição, vem aí o Cuiabá, terceiro colocado América Mineiro, quarto Juventude, quinta Ponte Preta, sexto o CSA, sétimo Paraná, Sampaio Corrêa o oitavo, Avaí é o nono, o 10º CRB. Aí vem Confiança, depois aí o Operário do Paraná, na 13ª colocação Guarani, Vitória 14º, Brasil de Pelotas 15º, 16º o Cruzeiro. O Cruzeiro está ali pertinho do Z4. Náutico é o 17º, Figueirense na 18ª colocação. Vamos lá, hein, Figueira, tem que ficar atento. Botafogo 19º, Botafogo de Ribeirão Preto, e o Oeste na última posição, tá certo? Aqui foram os destaques da Série B. Vamos lá, então, com os destaques da Série A. Nós tivemos aí também mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A nesse final de semana. Vamos aos jogos, então, de sábado. O Botafogo empatou com o Ceará 2-2. Tá? O empate do Botafogo com o Ceará. Teve pênalti perdido, teve gritaria, teve, enfim, um monte de coisa, mas o Botafogo empatou 2-2. Inclusive, estão dizendo que o Botafogo está trazendo o César Faria, que é técnico venezuelano, é o técnico da seleção da Bolívia. Rapaz, mas aí o Botafogo, eu não sei o que é a diretoria. A Bolívia veio aqui e tomou 5. Né? Tudo bem, o César Farias aí pode vir e, né, de César Farias pode virar César Farás. Né? Agora, desculpa, um clube como Botafogo, então que trouxesse o Alexandre Galo. Então que trouxesse o Alexandre Galo aí para ser técnico. Agora trazer o técnico da seleção da Bolívia. Por quê? Porque é estrangeiro. Enfim, mas o Botafogo empatou, né? 2-2. Vamos ver se vai se acertar com o técnico. Nós tivemos ainda o Atlético Goianiense jogando com o Coritiba. Coritiba venceu o jogo, né? Vitória do Coxa, 1-0. O Corinthians venceu o Internacional, 1-0. Boa vitória do Corinthians, para o Corinthians dar aquela respirada, né? E ganhou do líder. Aliás, os 3 primeiros colocados, parece que ninguém está querendo ser campeão, né? Todo mundo tropeçou nessa rodada. Então, o Corinthians venceu o Internacional. Gol do menino da avó, Matheus da avó, né? Enfim, a vovó deve ter ficado muito feliz com o Matheus da avó. Ainda tivemos o Fluminense, né? O diretor está feliz. O Fluminense ganhou do Fortaleza 1-0. Jogo do sábado. Domingo, nós tivemos Rapaz, esse aqui foi o São Paulo, né, e Flamengo, que foi o grande jogo, um dos grandes jogos da rodada, né?
O São Paulo fez 4-1 no Flamengo. O time do Fernando Diniz, né? Enfim, que eu tenho até criticado nos últimos tempos, mas eu mantenho a crítica, não é porque ganhou de... Eu acho que o Diniz não tem condição de ser técnico de um grande clube, pelo menos ainda. Né? Não tem. Vou manter, não é por causa de um jogo que, né? O São Paulo goleou 4-1, o Flamengo não jogou bem, é verdade. Agora, o Flamengo ainda teve 2 pênaltis que foram defendidos pelo Thiago Volpi. Então também não dá para achar que está tudo certo. São Paulo ganhou, portanto, 4-1. Grande resultado para o São Paulo, que pode ser campeão sim do turno, porque o São Paulo tem jogos a menos. Então o São Paulo entrou na briga de vez. Isso é um fato. E o Flamengo, né, enfim, levando 4 aí no Maracanã, né? Sport Recife 2-0 no Atlético Paranaense. Boa vitória do Sport. Que fase do Atlético Paranaense. Tá lá no Z4, hein? Tá na zona do rebaixamento, Furacão. Jogo das 6 da tarde. Santos e Bahia. Santos ganhou 3-1 em cima do Bahia. Boa vitória do Peixe, hein? Peixe vem bem na competição. Peixe se acertando, fazendo aí um bom campeonato, né? Um bom campeonato. Então o Santos consegue uma vitória importante que o coloca ali na Libertadores, né? Por enquanto, entre os times que vão para a Libertadores, ele fica no G6. Boa vitória do time do Cuca em cima, né, do Bahia, comandado pelo Mano Menezes. Tivemos ainda o Vasco e o Goiás que empataram, né? Vasco e Goiás empataram 0-0. Que fase, hein? Que fase de Vasco e Goiás. O Vasco que começou com aquela onda toda, o ramonismo, o Vasco, né? Começou muito bem com o Ramon, mas enfim, parece que o Vasco, o time do Vasco, né, não tinha, e era claro que não tinha condições de ficar na parte de cima da tabela, e agora na zona do rebaixamento, né? Enfim, o Vasco da Gama com dificuldades, inclusive anunciou o treinador o Ricardo Sapinto, né? O Ramon nem faz mais parte, mas enfim, para você ver como é que mudaram as coisas na colina, né? O Vasco começou muito bem, mas agora, enfim, o Vasco tendo dificuldades na competição. Nós tivemos também ontem o Grêmio vencendo o Bragantino 2-1. Boa vitória do Grêmio, resultado importante para o Grêmio, né? Um grande resultado. E aí vamos falar do jogo aqui que também era um dos grandes jogos da rodada. Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro, porque o jogo foi no Allianz Parque, né? E o Palmeiras, que inclusive já tem aí o novo técnico, Abel Ferreira, português, né? Assistiu aí a vitória do time ontem, né? Na despedida do auxiliar técnico Andrei Lopes, o Cebolinha, né? O homem do cebolismo, o torcedor brasileiro é um negócio espetacular, né? Mas o Palmeiras meteu 3 no Atlético Mineiro, não tomou conhecimento. O time do São Paulo não vem fazendo bons jogos, né? Nas últimas partidas aí o Atlético não vem jogando bem e ontem levou 3 do Palmeiras. Parece que ninguém está querendo ser campeão, né? Porque todos os times ali da frente perderam os seus confrontos, enfim. Realmente o campeonato é sempre muito equilibrado, né? O brasileiro, você tem aí times que começam muito bem, depois oscilam, enfim, são coisas que é algo que faz parte aí do campeonato brasileiro, né? E a gente traz então agora a classificação do Brasileirão da Série A, que tem como líder o Internacional, né? O Inter é o primeiro colocado, segundo o Flamengo,
Atlético Mineiro, terceiro colocado. Vem aí o Fluminense, né? Fluminense é o quarto colocado. São Paulo é o quinto. Santos na sexta posição. Sétimo, Palmeiras. Oitavo, Grêmio. Sport é o nono colocado. Na 10ª posição vem o time do Fortaleza, fechando a primeira página da tabela. 11º colocado, Corinthians. 12º, Ceará. Atlético Goianiense é o 13º. 14º para o Botafogo. 15º, Bahia. E o Vasco é o 16º colocado, né? Aí o Coritiba é o 17º. Coxa é o 17º colocado. Bragantino é o 18º. O Atlético Paranaense é o 19º. E o Goiás é o lanterninha, o último colocado. Você tem aqui 2 times cariocas, né? O Botafogo e o Vasco brigando para não cair aqui, né? O Botafogo é o 14º, o Vasco é o 16º, não está na zona do rebaixamento, na verdade, mas está na portinha ali, olha, o que os dois estão jogando, Vasco e Botafogo, eu vou te contar, né? Muito pouco futebol, né? Enfim, essa foi a classificação da Série A do Brasileiro. Vamos falar de jogos da Copa do Brasil, já que falamos no Botafogo, o Botafogo jogando com o Cuiabá, né? Hoje, primeiro jogo o Cuiabá venceu, né? 1-0 no estádio Milton Santos, agora o Botafogo jogando em Cuiabá, né? E obviamente tentando reverter, enfim, não vai ser fácil, né? O Cuiabá fez um grande jogo e o Botafogo, se jogar o que jogou na primeira partida, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil não só na Copa do Brasil, mas pro restante aí da temporada. Internacional e Atlético Goianiense hoje também se enfrentam. O Inter venceu o primeiro jogo por 2-1, né? E tenta agora a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. 2-1, portanto, vitória do Internacional, né? Por enquanto, o Atlético Goianiense precisa fazer 1-0, um placar por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis. E se o Atlético quer levar no tempo normal, são 2 gols de diferença ou mais. Qualquer empate para o Inter já serve. Amanhã, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tem Ceará e Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro foi 0-0. Então, quem vencer leva, empate é pênaltis, né? Também, se enfrentando pela Copa do Brasil, nós temos Corinthians, né, ou melhor, América Mineiro e Corinthians. O América Mineiro que venceu o primeiro jogo por 1-0 na Neoquímica Arena. Agora o Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para pelo menos levar para os pênaltis, ou então 2 gols de diferença ou mais, para conseguir a classificação para as quartas de final no tempo normal. Então, vamos ver o que acontece, né? Amanhã também, Flamengo e Atlético Paranaense, né? Esses 2 jogos, aliás, acontecem no mesmo horário. América Mineiro e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense, 9h30 da noite. O Flamengo venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. Então também o Atlético Paranaense, 1 gol de diferença, precisa vencer para levar para os pênaltis. Se quiser passar no tempo normal, são 2 gols de diferença, né, pelo menos, né, no mínimo ou mais. Também nós vamos aos jogos de quinta-feira. O Palmeiras jogando com o Bragantino. O primeiro jogo deu Palmeiras 3-1. Né? No jogo de ida foi 3-1 para o Palmeiras. Então o Bragantino precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença para levar o jogo para as penalidades. 3 gols de diferença se o Bragantino conseguir fazer um placar, né? Com 3 gols pelo menos, passa para as quartas de final. E o Palmeiras, portanto, qualquer empate já serve. Ele pode perder também por até 1 gol de diferença, né? Grêmio, Juventude e Grêmio. O Grêmio venceu o jogo de ida por 1-0. Então também qualquer empate já serve para o Grêmio. Juventude tem que vencer por pelo menos 1 gol aí para levar para as penalidades máximas, né? Jogo confronto gaúcho, então válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que já tem o seu primeiro classificado, né?
para as quartas, que é o São Paulo, que já havia eliminado o Fortaleza. Jogos da Sul-Americana, jogos da Copa Sul-Americana, vamos ter aí o São Paulo jogando com o Lanús. São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Lanús por 2-1, né? O Lanús da Argentina, então o São Paulo precisa vencer pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis, então a parada não vai ser fácil. Jogo duro para o São Paulo, Vasco e Caracas. Vasco venceu a primeira partida, né? Então o Vasco joga agora por qualquer empate contra o Caracas amanhã 9h30 da noite, e também o Bahia jogando aí na quinta-feira com o Melgar. Bahia que precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis. Se fizer 2 ou mais, aí já leva a parada no tempo normal. Então vamos torcer aí para os brasileiros, né? Nessa semana também aí pela Copa Sul-Americana, que também leva o campeão da Sul-Americana, tem vaga garantida na Libertadores, além daquele dinheirinho, né? Que faz muito bem. Enfim, só trazer mais um detalhe aqui do final de semana, o Hamilton, né? O Hamilton venceu mais uma aí na Fórmula 1. Tá impossível, né? São 93 vitórias aí, portanto, do Grande Prêmio da Emília-Romanha. O Hamilton cada vez mais, o Hamilton conseguindo grandes resultados na Fórmula 1 e sendo agora a grande referência, né? Bom, gente, com isso a gente vai encerrar aqui o nosso radar esportivo, que foi excepcionalmente na terça-feira, claro, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana e na segunda também, no feriadão, enfim, e agora vamos aguardar, né, os acontecimentos dessa semana. Sexta-feira a gente volta para repercutir, é claro, os principais assuntos aí do esporte aqui no Radar Esportivo. Um grande abraço, até sexta-feira, e lembre-se, se tá na rede, é gol!